amigas! Estamos aqui de volta para mais um Ter Saúde, nossas aulas de toda terça-feira para que você tenha informação para viver bem, cuidar da sua saúde melhor, viver mais e ser mais feliz, né? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito debatido no mundo inteiro, que é o tal do glúten. Mas antes, quero te convidar, se você não for inscrito, não for inscrita no canal, por favor, inscreva-se, toque o sininho. Se o canal for bacana, se você gostar, indica para alguém. Assim a gente vai crescendo, vamos conseguindo fazer lives por aqui, vamos fazendo uma corrente de boas informações. Bom, o glúten, afinal de contas, o que é esse glúten? O glúten é um composto de proteínas que fica armazenado nas sementes dos cereais, como trigo, cevada, centeio e um pouco conhecido chamado triticale, tá? Então, o que acontece? Ele é uma proteína, um conjunto de proteínas que é importante para a germinação e para o crescimento da planta. Acontece que, ao longo dos anos, de muitos anos, esses cereais foram sofrendo alterações genéticas, foram sofrendo pela mão do homem, né? Os homens, o pessoal da indústria foi mexendo na genética do trigo para ele poder, enfim, ser mais resistente a pragas, para ele render mais, para ele dar mais fofura no pão. Também mudou os métodos de colheita do trigo e de todos esses cereais, mudança no método de processamento dos cereais. Tudo isso fez com que esses cereais, o trigo, o centeio, a cevada, a triticale, hoje eles têm muito mais glúten do que os trigos dos nossos antepassados tinham. Então, o pão que a nossa tataravó comia era muito diferente do pão que a gente come hoje. Era um pão muito menos glúten, uma incidência menor de glúten, uma percentual menor de glúten. Então, a concentração do glúten que a gente tem hoje, por exemplo, na nossa farinha do trigo, ela é imensa, ela é muito maior do que o dos nossos antepassados. Então, o nosso corpo, ele não acompanhou essa mudança, não avisaram o nosso corpo que ia fazer isso, né? Que ia acontecer isso. E, óbvio, existe uma reação. Tem um estudo muito bacana, onde 15 especialistas se uniram. Eles foram liderados pela pesquisadora chamada Anna Saponi, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. E eles desenvolveram um documento que é para acabar com essa coisa de o que pode, o que não pode, né? Glúten faz mal, não. Eles realmente fizeram um estudo e viram que algumas doenças, né? Esse documento ele estabeleceu uma nova nomenclatura e relacionaram as doenças que podem estar relacionadas com o glúten. Então, nós vamos dizer aqui o que eles fizeram nesse estudo, tá? Essa minha aula está baseada no estudo da doutora Saponi, da Universidade de Maryland. Bom, doença celíaca, essa é a clássica, todo mundo sabe, né? Uma resposta imunológica intensa ao glúten. São indivíduos que possuem um gene que determina essa doença. Realmente eles passam muito mal, tem muita diarreia, tem uma grande inflamação, diminuição de absorção de nutrientes. Acaba sendo fácil a identificação porque eles fazem sintomas muito exuberantes. Ela já foi considerada, a celíaca, como uma doença muito rara. Hoje em dia, a gente tem essa doença celíaca de uma maneira, a gente encontra ela muito mais amplamente, né? Antigamente era raro, era o pessoal de ascendência europeia, hoje já é distribuído pelo planeta inteiro e muita gente tem, né? Ela é encontrada, para você ter uma ideia, a incidência dela é 1 em cada 100 pessoas no mundo inteiro. Então é forte, é alta, né? Sintomas: diarreia acaba sendo o sintoma mais proeminente, mas existem também pessoas que têm constipação ou que alternam diarreia com constipação, embora a diarreia seja um sintoma mais exuberante da doença celíaca. Aí, essa grande inflamação do intestino leva a uma má absorção. Então, a pessoa começa a emagrecer, começa a ficar com o cabelo fraco, começa a ficar fraca, sem músculo, unha quebradiça, porque não tem nutriente, né? Não tem nutriente, não tem sustentabilidade para o tecido. E dores abdominais por conta da grande inflamação. Existem também, muito mais raramente, celíacos que são assintomáticos.
Assintomático, sintoma, que não tem sintoma. Muitos portadores dos genes têm suscetibilidade à doença celíaca, não apresentam sintomas ou apresentam sintomas muito leves, e o que eles fazem, acaba acontecendo, passam o gene para os filhos. Né? Então, por exemplo, se você é celíaco ou se você tem um filho celíaco, provavelmente alguém da família assintomático carregava aquele gene de uma maneira mais leve e não sentiu nada, acabou passando e aí ele aparece numa geração seguinte. Mas é muito raro realmente um celíaco não ter nada. Eventualmente sim, quando a alteração genética é mais leve, né? O diagnóstico da doença celíaca, ele é pelos sintomas, pela história clínica, a pessoa conta, estou enfraquecida, estou emagrecida, geralmente pessoas jovens, adultos jovens, porque como é uma coisa genética, aparece cedo, é diferente da intolerância que a pessoa vai sendo insensibilizada, né? E os exames também, para a gente fazer exames para constatar a doença celíaca, são basicamente 2 exames específicos. Um antitransglutaminase, então vou repetir, antitransglutaminase tecidual IgA, que é o anti-TTG. E o anti-endomísio, também IgA. Esses 2, pode fazer um ou outro, dão o diagnóstico de doença celíaca. Bom, tem gente que não é celíaco, mas que tem alergia ao trigo. Nossa, isso é uma confusão, porque dentro da língua portuguesa, alergia, intolerância, é tudo a mesma coisa, mas dentro da medicina são coisas completamente diferentes. O celíaco é uma coisa, o cara que tem alergia é outra. Alergia ao trigo, vamos lá. Alergia ao trigo é uma coisa muito complicada porque é diferente, não é celíaco, ele não tem uma doença autoimune, ele tem uma alergia. A alergia é mediada por histamina e ativa no sangue a IgE. Então, se você tiver todos os exames normais, mas a IgE, hemoglobina E alterada, então isso pode ser alergia ao trigo. E são 2 componentes do trigo que funcionam como gatilho, a gliadina e a glutenina. Então, muitas vezes você tem um antigliadina IgE positivo. Aí você tem uma alergia. Isso é fácil. Comeu o trigo, empola, tem diarreia, faz alguma coisa. A reação ela é imediata, tá? Não é uma reação tardia. E os sintomas da alergia também não precisam ser no estômago ou no intestino. Olha só, como a IgE degranula, né? Como a alergia, IgE, essa turma toda, ela dá um resultado rápido, imediato, e ela é degranulação de mastócito e de histamina. Mastócito é uma célula de defesa e dentro dele tem histamina. Ele abre e joga histamina, por isso que a gente toma anti-histamínico. Ele pode dar outros sintomas, como asma, rinite, coceira no nariz, urticária, conjuntivite, fora do trato digestório. Por quê? O trigo foi lá, cutucou o mastócito, degranulou a histamina andou para tudo quanto é lado do seu corpo, e aí onde ela achou, onde você tem mais suscetibilidade genética, ela faz o sintoma. Então tem gente que tem rinite alérgica porque come pão. Não tem absolutamente nada no intestino. O intestino funciona bem, todo dia vai evacuar, muito bem, obrigada. Então a gente não faz a referência. O que acontece? As pessoas acham que problemas de comida necessariamente tem que aparecer no trato digestório. E não. Às vezes aparece no pulmão, às vezes aparece na pele, às vezes aparece nos olhos, aparece no nariz. E aonde está o problema? Lá no intestino. Em casos mais graves, pode sim haver diarreia, dor, lesão, tudo, né? Mas assim como a doença celíaca, ele atinge uma parte pequena da população. A alergia mesmo de trigo não é a mais comum, vamos dizer assim. E o diagnóstico de alergia de trigo é sintoma clínico, né? Como é que eu sei que você tem alergia de trigo? Sintoma clínico e dosagem de IgE, que é o mais comum que se dosa nos laboratórios. Agora, tem um teste também, se você não puder ou não fizer, que é assim, para de comer trigo uma semana e observa.
Se a sua rinite alérgica sarar, você fez o que a gente chama de teste terapêutico. Claro que o ideal é a gente fazer exames mais, né, para sofisticar o diagnóstico e o tratamento. E nesse caso, medida de anticorpos IgE, da classe E. E o teste terapêutico eu gosto muito, eu acho que funciona muito bem. Tem uma outra doença que não é celíaco, não é alergia, que é a sensibilidade ou intolerância ao glúten. Isso é outra coisa. Então, de novo, no português parece que sensibilidade, alergia, intolerância é tudo a mesma coisa, mas na medicina são coisas completamente diferentes. Ela é considerada uma nova condição. E os sintomas, eles melhoram ou desaparecem completamente com a retirada do glúten, tá? São pessoas que atualmente são catalogadas como tendo síndrome do intestino irritável. O intestino que às vezes solta, às vezes prende, tem gases, dói, estufa, né? Muitas vezes eles sentem sintomas muito parecidos com os celíacos, principalmente se inflamou muito o intestino, aí diminui a absorção, aí cai o cabelo, emagrece, baixa a massa muscular. Só que essa turma não apresenta os mesmos anticorpos dos celíacos. E eles sentem uma melhora considerável quando tira o trigo, né? Só que sensibilidade ao glúten não é doença celíaca. Calcula-se que essa sensibilidade atinja mais ou menos 6 a 10% da população. Isso é o que está descrito na literatura. Na nossa prática clínica, a gente vê que isso é muito mais, tá? Então, o diagnóstico da sensibilidade ao glúten ou a intolerância, na minha prática clínica, é o que mais acontece. E como é que a gente faz esse diagnóstico? História clínica do paciente, sintomas e aí o teste de intolerância alimentar, que o teste mais completo é a hipersensibilidade alimentar mediada por IgG 1, 2, 3 e 4, que a gente dosa 216 alimentos para saber a que o seu corpo reage, a que o seu sistema imunológico reage. Esse cara, essa intolerância ou a sensibilidade, ele pode não dar um sintoma imediato ali no intestino também, não. A pessoa pode ter uma enxaqueca e sensibilidade ao glúten. A pessoa pode ter dores articulares. A pessoa pode ter insônia, irritabilidade, fraqueza, desânimo, depressão, vários sintomas que você acha que não tem nada a ver com glúten. A hora que você tira, a pessoa renasce. É muito óbvio como a melhora da alimentação melhora o quadro clínico. Então, eu vou te convidar, você que está assistindo essa aula e se enquadrou em algum dessas categorias, é claro que o ideal seria você procurar um médico, um nutricionista, alguém que possa te orientar nesse sentido. Mas faz o teste terapêutico. Fica 2 semanas, 4 semanas sem comer nada que contenha glúten, que é trigo, centeio, cevada, aveia no Brasil também tem glúten porque ela é manufaturada no mesmo ambiente que o trigo, então ela acaba sendo contaminada. Então tira tudo isso e observe. Se você melhorar, realmente você tem algum tipo de sensibilidade ao trigo, ok? Alimentos que contêm glúten. Glúten é uma coisa, trigo é outra, tá, gente? Então, glúten é uma substância que está dentro do trigo. É que tem gente que tem intolerância ao glúten e tem gente que tem alergia ao trigo, entenderam? Porque o trigo tem outras coisas, às vezes a pessoa não tem problema com glúten. Eu sou uma. Eu já fiz meu teste de intolerância, eu não tenho problema com glúten, eu tenho problema com trigo. Se você tem problema com glúten, as suas proibições são maiores, porque mais coisa tem glúten. Então, por exemplo, a aveia eu posso comer, mesmo que ela contenha glúten. O trigo é que é o problema para mim. Então, o legal mesmo é fazer esses testes, porque senão você não vai ter como, né? Mas, tirando o trigo, já vai ser um bom teste na sua vida. Bom, alimentos que contêm glúten, massas em geral. Pão, biscoito, bolo, macarrão, salgadinho, né? Quibe, coxinha, essas coisas. Ai, meu Deus, tudo tão gostoso, doutora. Mas dependendo da sua sensibilidade, se você tirar da rotina, comendo eventualmente não vai ter problema. O problema é o todo dia, tá? Cerveja, de modo geral, tem glúten, tá? Agora tem a cerveja que é puro malte, que não tem glúten, então, eventualmente, você pode comer.
Pode tomar, desculpa. Bebida com aditivos de cevada, não pode, tá? Germe de trigo e semolina tem glúten. E cereais, por exemplo, granola, aquelas coisas de cereal matinal, né? A não ser que seja puro milho, na maioria das granolas elas têm trigo e aveia. Até porque o trigo é mais barato, então eles colocam em tudo. E barrinha de cereal, a maioria também tem trigo e aveia. Então, cuidado com essas comidas. Porém, não quer dizer que você não precisa comer isso. Hoje em dia já tem massa sem glúten, pão sem glúten, barrinha de cereal sem glúten. Nas lojas para cerveja sem glúten, nas lojas especializadas, você encontra e o bem-estar é tão bom que o custo-benefício compensa da gente não comer o glúten e comer outras coisas, né? Por outro lado, também existe uma série de alimentos que a gente não suspeita e que a pessoa coloca, o fabricante coloca alguma farinha ali. Por exemplo, ketchup, molho de tempero, molho de salada, maionese, temperos prontos, sopa desidratada, alguns suplementos nutricionais podem ter glúten, hambúrguer vegano tem glúten, salsicha, batata chip, aquela batata que não é a batata mesmo, sabe? A batata reconstituída, aquilo tem farinha junto, né? Farinha de trigo. Bebidas também maltadas, como uísque, pode ter, e aveia, por conta da contaminação cruzada. Existem aveias sem glúten, mas aí tem que estar certificada lá, aveia sem glúten. É aquela aveia que só que é manufaturada, só aveia. A maioria das aveias no Brasil é manufaturada junto com trigo, então mistura tudo. Você pode substituir, né, por exemplo, pipoca, arroz integral, aveia sem glúten, quinoa, trigo sarraceno, que apesar de chamar de trigo, não tem nada a ver com trigo, é porque quando encontraram ele parecia com trigo, puseram o trigo sarraceno, mas ele nem é da família do trigo. Milho, linhaça, fazer bolo com farinha de linhaça, farinha de amêndoas, farinha de arroz. Lembrete, importante, não é porque não tem glúten que não tem calorias. Então, se você vai trocar um pão de trigo por um pão de arroz, lembre-se que ele é tão calórico quanto. Ele é só menos inflamatório para você que tem sensibilidade. Então, claro, vai melhorar muito você comer um pãozinho de arroz em vez de comer um pãozinho de trigo. Mas, se você quer emagrecer, ou se você é diabético, tem algum problema com insulina ou glicemia, segura a onda também, prefira os que têm menos carboidrato, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de grão de bico, né? Farinhas que têm menor índice glicêmico, ok? Bom, leia os rótulos. Para concluir a aula, eu vou te dizer que tem tanta gente no mundo com algum grau de intolerância ou ao glúten ou ao trigo ou seus derivados, que a Anvisa obrigou aqui no Brasil que os fabricantes de qualquer tipo de alimento descrevam se tem. Então, a maioria dos alimentos tem assim, atenção alérgicos, contém glúten, contém soja, contém leite, contém não sei o que tem. Porque a pessoa que é muito intolerante, qualquer pouquinho, ela já pode ter um problema. E isso o fabricante pode ter que arcar com esse problema. Então, leia o rótulo. É muito fácil porque está tudo escrito lá, né? E aí, se você não quiser comer e quiser realmente fazer essa retirada, você só não comprar o que está escrito lá. Na minha experiência clínica, gente, tirar leite, eu faço sempre os testes de intolerância para meus pacientes e realmente mudar a alimentação e excluir, não só o trigo, né? É que o trigo é o top 5. Trigo e leite é muito raro quem não tem algum tipo de intolerância, mas existe quem não tem. Tanto leite quanto o trigo tem gente que pode comer. São os sortudos genéticos aí. Mas muda a vida quando a gente tira isso. Enxaquecas de 30 anos a gente vê melhorar porque tirou o trigo. Gastrite que não sarava com nada, melhora porque exclui o glúten. Tantas outras coisas, problema de pele, cansaço, insônia, rinite, asma. A gente já logo suspeita do tal do trigo. Eu faço o teste porque eu acho que é mais... a chance de erro é menor, né? Eu não vou chutar. Tira o trigo, tira o leite, não sei o quê. Não, vamos fazer o teste e ver. Tem intolerância a isso, então é isso que nós vamos tirar, o resto você pode comer. E as melhoras são realmente incríveis. A alimentação, ela é ou o remédio ou o veneno. Vejo isso na minha prática clínica todos os dias. Então é isso, gente. Gostou de saber um pouquinho mais sobre o glúten, sobre o trigo?
e sobre essas inflamações todas que eles podem causar. Se você gostou, manda essa aula para alguém, convida essa pessoa para participar aqui do nosso canal, se inscreva no canal, toca o sininho, apronta aí, faz barulho, que eu quero ver. E se tiver alguma dúvida, pergunta, pode perguntar aqui nos comentários ou nas outras redes sociais. Vou ter o maior prazer em te responder e trocar ideias com você. Um beijo, um abraço e até o próximo Ter Saúde!